Sejam bem-vindos nesta noite em que estamos aqui revivendo estes exemplos que cada um está seguindo dentro daquilo que já conquistou de consciência, de sabedoria, porque à medida que o vosso conhecimento se transforma em sabedoria, vão conseguindo colocar na prática, filhos. Senão, isto é apenas a teoria. E para Francisco, também, este não foi assim, da noite para o dia, porque Francisco também levava uma vida mundana, uma vida normal, gostava dos prazeres terrenos, nasceu numa família abastada, mas num belo dia, quando estava no exército, servindo as cruzadas, o que ocorreu? Ouviu uma voz. E esta voz lhe dizia: a quem está servindo? Está servindo o vassalo ou está servindo o príncipe? E Francisco ficou confuso, porque não sabia quem estava servindo. E Francisco perguntou para essa voz: o que queres que eu faça? E Jesus falou: volte para a sua terra natal e lá receberá as instruções. E o que fez Francisco? Voltou e teve todas as revelações de que realmente estava incorrendo num erro, servindo aquela igreja que estava totalmente contra a essência do que Jesus havia deixado na terra. E Francisco recebeu a incumbência de refundar a igreja do Senhor, não de pedrinhas, não construir igrejinhas, mas voltar à essência do que Cristo era. Era o amor, era a fraternidade, era o perdão. E Francisco era o maior exemplo daquilo que Jesus deixou aqui na terra e que poderia fazer tudo isso a realidade, a humildade. E Francisco aceitou, este foi o chamado. E vamos fazer esta religação com que Francisco ouviu esta voz aqui com que abrimos em João 10. Quem lembra de João 10, Jesus o bom pastor? Quem lembra? Então vamos falar rapidamente e vamos fazer esta alusão com Francisco, com todos que estão vestindo a roupinha de Francisco. Filhos, não importa que ainda seja uma roupinha, não? Que filhos ainda vêm, como vou seguir Francisco de Assis? A humildade de Francisco, o desapego de Francisco. Como eu vou amar incondicionalmente? Mas filhos precisam começar, filhos. Aí está a humildade. Vamos começar um passinho por vez. Não vamos nos apegar na dificuldade de não conseguir, mas sim na abertura que está sendo dada para que todos façam parte deste rebanho, filhos. Todos indistintamente estão sendo chamados. Não importa, filhos, as dificuldades, os erros, as imperfeições. O importante é que filhos consigam perceber que o alimento não está mais aonde estão tendo todos os dias na nossa vida terrena, mas sim o alimento não está aqui.
está o alimento das vossas almas que precisam para viver aqui como Francisco viveu. Mas sabemos que este desapego, que estes exemplos, os filhos só conseguem passo a passo e por grauzinhos, filhos, à medida que vão cada vez mais tendo em vossas vidas as oportunidades de colocar em prática, finalmente, aquilo que antes era muito difícil para vós. E vão percebendo, nossa, como agora está mais fácil perdoar, como agora está mais fácil ficar no silêncio, como está difícil criticar. Então, isso são exemplos de que os passos de Francisco estão conseguindo ser seguidos mais a miúde, filhos, com mais afinco, porque é esta consciência do eu interno que vai trazendo a cada um de vós aquilo que devem aprender verdadeiramente, filhos. Então, Jesus disse aqui esta parábola: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Quem tem a chave, quem tem o acesso para abrir a porta? Quem tem? O ladrão? Como? O dono, o responsável. Isto. Aquele que não tem vai tentar, de uma maneira escusa, entrar de qualquer forma, arrombar, pular, saltar. Vai fazer isto à força, entrar num lugar que não lhe pertence. Aquele, porém, que entra pela porta. O que é a porta? Quem é esta porta? É o acesso. É aquele que tem as credenciais, aquele que tem autoridade. E Jesus é essa própria porta. Jesus é a porta, filhos. É Ele que abre, Ele que fecha, Ele que dá o acesso. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e suas ovelhas as conduz para fora. Então, imaginem no contexto daquela época, o que eram essas ovelhas confinadinhas? Era o povo que vivia ainda na ignorância, regidos pelas leis que eram vigentes naquela época. O que veio fazer Jesus? Veio trazer esta nova lei. Então, ele libertou estas ovelhas que estavam confinadas ali. Abriu esta porta, mas quem poderia abrir esta porta? Ele. Mas não bastava abrir a porta, ele usou a sua voz. Pela sua voz, pela sua autoridade, pela sua vibração, pelo seu ímã, o que fez? As ovelhas conseguiram identificar a voz desse que verdadeiramente as levaria para fora daquela prisão, daquele confinamento. E as levou todas para o seu aprisco. O que é isso? É uma pastagem livre, bonita, verdejante, com alimento, com segurança, porque estava ali sob os cuidados do verdadeiro pastor, daquele que libertaria suas ovelhas daquele jugo. Então podemos trazer para o momento presente, filhos. Quando os filhos se sentem assim aprisionados, porque não estão ouvindo esta voz. Que voz estão ouvindo, filhos? Que voz estão ouvindo?
O que é esta voz do pastor? Onde ela está? Onde ela está? Está fora de vós, filhos? Fora de vós está o quê? O ruído, as malversações, aquilo que geralmente afasta os filhos e os confina e os confundem. Mas Jesus trouxe esta autoridade para que com a sua voz, então vamos trazer para o conhecimento de hoje a sua vibração, filhos, vibrar. O Cristo vibra, mas quem está apto a se conectar nessa vibração e ser imantado por ela? Aqueles que estão despertando, que estão reconhecendo esta energia e vão se libertando dos falsos eus. Esses falsos eus que vão levando os filhos a reconhecerem essas vozes dos salteadores e dos ladrões, filhos, que se enganam, que se iludem. Então, este Jesus abre esta porta e liberta as suas ovelhas. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Por que as que lhe pertencem? São aquelas que estão aptas, que estão despertas e que conseguem reconhecer a sua voz. Então, estas já lhes pertencem. Isto não quer dizer que todas não lhes pertencem, mas por enquanto essas estão ouvindo e vão segui-lo. E elas o seguem porque reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Filhos, quando os filhos despertam para essa realidade interna, essa realidade que há, dessa vossa mônada que traz essa voz da sabedoria, não vão mais cair na tentação de reconhecer uma voz que seja estranha a essa. Entendem, filhos? Então são frequências. Onde está a frequência daquela voz que vai me levar para um desvio? Está fora, filhos? Não, está aqui também. Está aqui. Quando os vossos pensamentos, as vossas emoções ainda produzem esses ruídos, essas vozes que os levam para sair para outras pastagens e se afastam daquela voz que os conduzem a esta conexão vertical, filhos. E quando filhos sentem que estão enfraquecendo, que estão perdendo a coragem, a fé, porque estão ouvindo outra voz. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam. Então Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. Eu abro a porta para que elas passem. Não vai ser por meio de arrombamento, aquele que não tem a chave não vai conseguir. Essas serão desviadas, mas não sairão pela porta, que os filhos estão aqui. Cada um que está aqui está seguindo esta voz que vai conduzir à porta. Jesus não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sou a porta para isso. Então temos que reconhecer, identificar esta porta. Esta porta está acessível, filhos. Temos muitas portas ilusórias, muitos caminhos ilusórios, mas à medida que os irmãozinhos vão cada vez mais se prontificando, se vigiando nos seus pensamentos, onde vão estar conectados e ancorados,
mais estarão reconhecendo aquilo que é o verdadeiro, filhos. Esta voz, esta energia para a ascensão, filhos, e não para que fiquem ali presos, confinadinhos. É a libertação, filhos, é a libertação onde todos são capazes de fazer esta conexão direta e reta e passar por essa porta, filhos. Não há pedágios, filhos, que os salteadores querem que paguem os pedágios, não? Estas cancelas estão todas abertas para aqueles que seguirem firmes, firmes. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Este Cristo Jesus quis fazer uma alusão a todos aqueles que vieram antes dele, com exceção dos profetas que trouxeram a revelação de que ele chegaria em algum momento. Mas hoje os filhos ouvem muitas coisas, não? Se envolvem em muitas coisas que não são verdadeiras, filhos. Cuidado, cuidado. Ouçam primeiro esta voz que sai de dentro de vós. Essa é a mais importante, filhos. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Então, quanto mais os filhos afinam esta conexão, menos entrarão nestas conexões que são enganosas, que são sorrateiras, das forças involutivas que querem capturar os filhos e afastá-los dessa pastagem que está ali esperando cada um de vós. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então percebam este jogo de forças, filhos, que existe ainda dentro de cada um de vós. Quando vem aqueles sentimentos ruins, as crenças negativas, são estes ladrões que querem roubar, querem matar essas ovelhas, porque não ligam para elas. Então, os filhos têm que cada vez mais ficarem firmes, firmes, filhos. Fortes e convictos naquilo que estão recebendo verdadeiramente. E que não vem do que está fora de vós, dos comentários, das críticas, das opiniões alheias. Isto tudo são os ladrões e os salteadores. E para acabar, filhos, Jesus falou que ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. O que significa isso, filhos? O que significa ter vida e a tenham em abundância? É para que filhos não se limitem. Boa noite. Não se limitem àquilo que estão sentindo, que estão pensando, aquilo que estão vivendo. Isto é pouco, filhos. Isto é apenas o que está confinado. O confinamento, filhos, é aqui este mundo da tridimensionalidade. Vejam aqui este orbe como um local de confinamento, seus filhos assim o quiserem. E ao mesmo tempo aqui, nesta mesma terra, os filhos têm a possibilidade de abrir esta porta e viver esta abundância. Abundância em todos os sentidos, filhos. Os filhos não se sentirem pequenininhos, limitados, fraquinhos, doentes e mendigos. É isto que Jesus veio trazer. Se os filhos ouvirem as palavras
seguirem-nas e viverem estas palavras, vão descortinar esta paisagem, este aprisco, e que Jesus fala depois, que no final haverá somente um só pastor e uma só pastagem, onde todos, sem distinção, estarão juntos. Este é o grande ideal para esta terra, filhos. Por isso estão vivendo estes momentos tão conturbados de ceifa, para que finalmente, após todas essas divisões, haja essa união, filhos. Que todos são um só. Todos, assim como Francisco trouxe, a irmandade, a fraternidade, isto é, esta porta que os filhos se limitam, porque limitam o vosso amor, limitam a vossa doação, porque ainda estão pensando somente em si mesmos, nas suas conveniências, nas suas dores. Isso é estar confinado, filhos. É ser aquela ovelhinha que vive somente aqui, aqui orbitando, aqui na terra, filhos, sendo que esta vida em abundância, essa vida cósmica do universo que filhos podem trazer nas suas vidas diárias, e quem já não experimentou isto, experimenta, filhos. Quando filhos acham que não estão capazes para fazer uma tarefa que é muito difícil, os filhos vão lá e fazem. Quando vem uma dificuldade muito grande, filhos acham que vão sucumbir, morrer, e vai lá e conseguem ressurgir. Isto é a abundância, de que esse Espírito que habita em cada um de vós traz esta abundância, esta ilimitação, filhos, onde tudo é possível, mas tem que sair destas paredes da terceira dimensão, filhos. Se ficarem aqui, realmente vão continuar. Vão continuar nesse sofrimento e vão se sentir muito pequeninos e incapazes e vão ficar na mão dos ladrões e salteadores, vão ficar à mercê do que está acontecendo, do que o mundo está trazendo aos vossos olhos, dessas intempéries, e filhos vão ali ficar ao sabor das ondas e não vão ter condições de navegar o seu barquinho, filhos. Os filhos primeiro têm que saber para onde vão, pegar este leme e ir em frente. Mas quem vai fazer isso sem medo? Ou quando o medo vier, vão saber que este medo é apenas essa transição desse pequeno eu para o eu superior. Entende? Quem sente medo? O pequeno eu sente medo. A alma não tem medo, filhos. Então, este processo da insegurança para a coragem. Isso os filhos vão ter que se arriscar e sair no pasto, filhos, nesse aprisco. Mas filhos às vezes sentem tanto medo que preferem ficar naquele local que já conhecem, que está tudo igualzinho, fecham bem a portinha para que ninguém bata e traga más notícias, não é isso, filhos? Mas aí a porta é arrombada e não adianta, filhos. Esta porta é arrombada para que filhos consigam verdadeiramente se integrar à voz desse bom pastor, filhos. Não adianta se pouparem, filhos. Não existe segurança. A única segurança possível é nesse aprisco do bom pastor. Alguém gostaria de falar algo mais? Dar algum exemplo de que estão ouvindo essa voz? Quem está ouvindo mais esta voz? Levanta a mão. Levantem a mão.
Quem está ouvindo? Vamos deixar estes ouvidinhos livres, filhos, desimpedidos. E vamos todos juntos agora celebrar esta data importante. E o mais importante, filhos, é que estamos aqui juntos. Que estamos mais uma vez no aprisco do Senhor. Estamos permitindo que a alma se expanda, que a alma saia desses domínios que já estão pré-estabelecidos pela vossa mente, que ela vai tomando conta cada vez mais, fazendo essa união, filhos. Vamos começar a acabar com as divisões dentro de cada um. Vamos deixar que todos sigam no mesmo fluxo os vossos corpos, com vossa mente, com a vossa alma, para que o objetivo seja ali atingido, filhos. E que não fiquem confusos e divididos, porque um reino dividido perde a força, irmãos. Então vamos juntos nos unir agora com este reino, o reino do Senhor que está aqui, dentro desta capela, em cada um de vós.